Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu costumo falar sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. John Johnny David Gosch nasceu no dia 12 de novembro de 1969 em Des Moines, em Iowa, e ele era filho de Noreen e John Gosch. Então, como o pai e o filho têm o mesmo nome, sempre que eu me referir ao pai eu vou falar apenas John, e sempre que eu falar do filho eu vou falar Johnny, para que vocês não se confundam. E acontece que esse não foi o primeiro casamento de Noreen, ela já havia se casado antes quando era mais jovem e ainda morava no leste de Iowa. E nesse casamento ela chegou a ter 2 filhos, mas infelizmente depois de alguns anos o seu marido ficou com câncer. E em um certo dia a casa da família foi atingida por um tornado que destruiu absolutamente tudo. E Noreen se lembra de ficar procurando pelos filhos antes de encontrá-los deitados de bruços. E o primeiro pensamento que ela teve foi que eles haviam morrido, mas felizmente eles estavam vivos e estavam bem. Porém, apenas 2 meses depois, o seu marido acabou falecendo por conta do câncer e ela passou a ter que cuidar dos filhos sozinha. Então, alguns anos depois, os seus amigos começaram a falar que já estava na hora de ela começar a sair mais, conhecer novas pessoas e, quem sabe, um novo amor. E pouco tempo depois, ela conheceu John Gosch através de um amigo com quem ele estava no Corpo de Fuzileiros Navais. E os dois imediatamente se deram bem e depois de um tempo acabaram se casando e tendo Johnny. Johnny era uma típica criança de 12 anos de idade que adorava brincar com os amigos do lado de fora, tocar bateria, correr de kart e construir fortes de neve com seu melhor amigo. De acordo com seu pai, ele era uma criança muito carinhosa e que amava tirar uma parte do seu tempo para escolher o presente perfeito para as pessoas. Além disso, ele era muito aventureiro e já estava querendo comprar uma bicicleta amarela da Yamaha. Então, para isso, ele conseguiu um emprego como entregador de jornais na região. E não demorou muito até que ele conseguisse juntar esse dinheiro e comprar sua tão sonhada bicicleta. E a partir disso, ele passava praticamente todo o seu tempo livre andando com ela pela região, juntamente com seus meio-irmãos. Porém, apesar de ter conseguido seu objetivo, ele continuou trabalhando como entregador de jornais apenas porque ele gostava disso. Então, toda manhã, ele saía com a sua carroça vermelha e a sua cachorra chamada Gretchen. E no dia 5 de setembro de 1982, não foi diferente. Na manhã daquele dia, que era um domingo, John Gosch começou a receber vários telefonemas de seus vizinhos, preocupados porque Johnny ainda não havia passado na casa deles para entregar o jornal. E rapidamente John ficou muito preocupado porque definitivamente seu filho não faria algo daquele tipo, porque ele era muito responsável e, como eu falei pra vocês, ele gostava do trabalho. Então ele decidiu entrar em seu carro e dirigir pela região para ver se o encontrava. E não demorou muito tempo até que ele encontrasse a carroça vermelha que ainda estava cheia de jornais. E ele sabia que aquela carroça era do filho porque tinha o sobrenome Gosch escrito na lateral, além de que Gretchen, a cachorrinha, estava do lado dela. Imediatamente, John voltou para casa e conversou com Noreen. Então, eles decidiram ligar para a polícia, mas eles só chegaram lá 45 minutos depois, sendo que o departamento de polícia ficava a apenas 10 quarteirões. E quando eles chegaram na casa da família, a primeira coisa que eles perguntaram era se havia alguma chance de que Johnny simplesmente tivesse fugido de casa. O que John e Noreen falaram que não havia a menor possibilidade de esse ser o caso, mas mesmo assim, a polícia continuou acreditando que sim, que ele havia fugido. E é aqui que eu falo pra vocês que esse é mais um daqueles casos que iremos passar muita raiva com a polícia. E também tem muita coisa doida nesse caso. Cada vez que eu pesquisava mais, eu encontrava mais informação. É muita coisa. Se preparem, também já pega aí o seu copinho com açúcar, que vocês vão precisar, tá bom? É isso.
De acordo com a testemunha, que era um vizinho da família Gosch, por volta das 5h45 da manhã, ele ouviu um barulho de uma carroça sendo puxada pelo seu quintal. Porém, aquilo era uma coisa que Johnny sempre costumava fazer, meio que para cortar caminho até a rua onde ele deveria pegar os jornais. E normalmente, durante os fins de semana, seu pai sempre saía com ele e quem o acordava era Johnny, mas por alguma razão misteriosa, ele decidiu não acordar o pai naquele dia em específico. Aparentemente, ele já queria sair sozinho nos fins de semana, porque meio que ele queria sua independência, né? Ele já era um adulto com apenas 12 anos de idade, mas os seus pais sempre diziam que não. Provavelmente nos fins de semana não tinha tanta movimentação assim, às 5 e 6 horas da manhã. Então, por exemplo, no domingo, para ele sair, era muito mais seguro ele sair com o pai do que sair sozinho, sem ninguém na rua. Um outro vizinho chamado John Ross se lembra de ter visto Johnny, juntamente com sua carroça e sua cachorrinha Gretchen, e também outros 3 entregadores de jornais, pegando os jornais por volta das 6 horas da manhã. E de acordo com ele chegou a perceber que um carro que tinha um homem parou ao lado de Johnny, e então eles começaram a conversar alguma coisa. E poucos minutos depois, Johnny virou para os seus amigos, né, que eram os outros entregadores, e perguntou se eles poderiam ir ali ajudá-lo. Porém, na mesma hora que ele fez isso, que ele pediu ajuda aos amigos, o carro simplesmente deu a volta e foi embora o mais rápido possível. Suspeito. Mais tarde, um dos entregadores chegou a dizer que Johnny falou para ele que aquele homem estava agindo de uma forma muito esquisita e que ele estava com medo, mas ninguém sabia exatamente o que eles haviam conversado. Eles meio que acreditavam que o homem havia pedido por algumas direções antes de ir embora. E um outro entregador chamado Mike disse que enquanto ele estava pegando seus jornais, ele viu o carro dar a volta e voltar para a direção onde Johnny estava indo. E depois, enquanto ele descia a rua, ele percebeu que um homem saiu de entre 2 casas e começou a segui-lo. Porém, aparentemente, Johnny não percebeu que aquilo estava acontecendo. As próximas 2 testemunhas também eram entregadores. E de acordo com eles viram Johnny, o cumprimentaram e nada parecia errado, parecia estar tudo normal, mais um dia comum. Então, cada um foi para o seu lado e, infelizmente, essa foi a última vez que Johnny Gosch foi visto. Mais ou menos na mesma hora, um vizinho chamado P.J. Smith, que morava ali na esquina, ele acordou com o barulho de uma porta de um carro se fechando. Então, ele olhou pela janela e viu um Ford Fairmont prata e preto saindo exatamente do último local onde Johnny foi visto pela última vez. E de acordo com o PJ, o carro passou reto por uma placa de pare e em seguida fez uma curva na esquerda. E foi nesse exato momento que ele também percebeu a carroça vermelha na calçada. Mais tarde, com base em outras pessoas que também viram esse carro, foi concluído que ele era um Ford Fairmont azul de 2 tons diferentes que tinha 2 portas. Mas, por incrível que pareça, o departamento de polícia de West Des Moines ainda não acreditava que Johnny Gosch havia sido sequestrado. Pois é. Na verdade, eles achavam muito improvável que alguém decidisse sequestrar uma criança de 12 anos de idade em uma manhã de domingo. E por conta disso, toda a polícia, incluindo o chefe Orval Cooney, tinham 100% de certeza de que ele havia simplesmente decidido fugir de casa. Sim, mesmo depois de todos esses avistamentos um tanto quanto esquisitos, e também com seus familiares e amigos falando que ele nunca iria fugir de casa porque não havia nenhum motivo para isso. Ele tinha uma vida ótima, ele amava os pais, ele não tinha brigado com ninguém recentemente. E além disso, ele também gostava do trabalho que ele tinha, ou seja, não fazia o menor sentido. E por conta dessa teoria completamente sem embasamento, a polícia não emitiu nenhum tipo de alerta e muito menos começaram uma investigação adequada. E para piorar, porque sim, sempre piora, naquela época existia uma lei em Iowa dizendo que você não poderia relatar o desaparecimento de uma criança antes de 72 horas. 72 horas, o que é inacreditável. E o FBI também não foi acionado porque, de acordo com a polícia, não existia nenhum crime. 4 dias após o desaparecimento, John e Noreen Gosch decidiram que eles mesmos iriam fazer uma investigação e conseguiram organizar um grupo de busca.
Mais tarde, John disse que enquanto dirigia, ele viu um policial sentado na beira da estrada rastreando os motoristas com um radar, e ele achou aquilo tão absurdo que chegou a dizer a ele para guardar aquilo e ir procurar pelo seu filho. Em outro momento, o chefe de polícia, Orval Cooney, disse, na frente do grupo de buscas, que não existia nenhum crime e que Johnny apenas era um fugitivo, o que só fez com que os voluntários ficassem confusos sobre o motivo pelo qual os pais estavam dizendo que Johnny havia sido sequestrado, mas a polícia negava isso com unhas e dentes, sem ao menos investigarem. Só para vocês terem noção do quão terrível a investigação nesse caso foi, o chefe de polícia, Orval Cooney, falou pra mídia que ele não dava a mínima bola, tava nem aí, pro que Noreen Gosch tinha a dizer. O que é extremamente surreal que um detetive fale uma coisa dessas. Chegou um ponto em que a família estava tão desesperada que eles chegaram a entrar em contato com o médium, que disse a eles que o corpo de Johnny seria encontrado mais ou menos cerca de 3 quilômetros de distância da casa deles, perto de um riacho, mas após vasculharem toda a área circundante de todos os riachos que tinham na região, infelizmente eles não encontraram nada. Alguns dias depois, um retrato falado do homem misterioso que havia conversado com Johnny naquela manhã, o que estava no carro, foi liberado para o público, apesar de que eu não encontrei informações se esse retrato falado ele foi feito pela polícia, o que eu duvido, ou se a própria família contratou alguém especializado para que fizesse esse retrato falado e então divulgasse para a mídia, o que é o que eu estou mais inclinada a acreditar. Nesse retrato, o homem foi descrito como tendo 1,75 m de altura, pesando aproximadamente 80 quilos, com olhos escuros, sobrancelhas e cabelos pretos, com bigode e barba, aparentando ter cerca de 40 anos de idade e com aparência latina. Mas infelizmente, o tempo ia passando e não surgia absolutamente nada, nenhuma evidência, nenhuma pista. Mas o que começaram a surgir foram várias reclamações contra o chefe de polícia, Orval Cooney. Mais precisamente, 18 policiais diferentes fizeram reclamações sobre ele. E as queixas envolviam fazer trabalho policial após consumir álcool, pagar multas para amigos e familiares, racismo e interferiam em investigação no departamento que envolvia o seu próprio filho. E 6 meses depois, adivinha, ele renunciou ao seu cargo. E mesmo com nenhum movimento no caso de seu filho, Noreen não desistiu. Ela passou a constantemente aparecer em entrevistas na TV e nos jornais. Além disso, ela havia feito vários panfletos, botões e cartazes para divulgar o caso e falou para quem quisesse ouvir que o caso não estava sendo investigado. E com isso, a família Gosch começou a receber centenas de telefonemas e cartas de famílias que também tinham crianças desaparecidas. E eles, além de expressarem sua simpatia com a família Gosch, eles também compartilhavam da mesma frustração com a polícia. Na mesma época, eles foram contatados por um homem chamado Kenneth Wooden, que era um especialista em segurança infantil e exploração sexual de crianças. E naquela época, o termo pedófilo ainda não era muito conhecido ou utilizado pelas pessoas, tanto que Noreen e Josh nunca haviam ouvido falar. Mas, aparentemente, Kenneth acreditava que, infelizmente, esse era o caso de Johnny, que ele havia sido sequestrado por e que talvez estivesse sido mantido em cativeiro, o que para a família foi ainda mais assustador e chocante, e eles ficaram ainda mais devastados com toda essa possibilidade. Um mês após o desaparecimento de seu filho, Noreen fundou a The Johnny Gosch Foundation e desenvolveu um programa chamado Em Defesa das Crianças, ou In Defense of Children. Ela também começou a viajar pelo país, fazendo quase 1000 aparições pessoais com policiais, organizações de pessoas desaparecidas que envolviam tráfico humano e fazendo o que podia para aumentar a conscientização geral sobre crimes envolvendo crianças. E em junho de 1984, um homem que atendia pelo nome Sam Soda entrou em contato com Noreen para marcar uma reunião, porque, de acordo com ele era um investigador particular que queria muito investigar o caso de Johnny. O que, obviamente, ela aceitou, porque nem a polícia estava querendo ajudar, então ela estava aceitando qualquer ajuda que viesse. Mas ela sabia que ela precisava documentar tudo, exatamente por conta desse motivo. E no dia da reunião, ela levou um gravador para o escritório de Sam
E lá ele lhe disse que o informante havia lhe dito que na segunda semana de agosto uma outra criança desapareceria e essa criança também seria o entregador de jornais. Porém, uma coisa que ela achou bem estranha e bem esquisita era o fato de que ele não havia levado aquela informação para a polícia. Então, ela mesma foi e adivinha, eles a ignoraram completamente e se recusaram a fazer qualquer tipo de investigação sobre isso. Então, ela foi até a mídia, mas novamente todo mundo a rejeitou, exceto por um repórter do Des Moines Register chamado Frank Santiago, que estava disposto e intrigado, então ele queria ouvir ali aquela gravação. E exatamente como Sam Soda havia dito, um outro menino misteriosamente desapareceu. No dia 14 de agosto de 1984, 2 anos após o desaparecimento de Johnny, um menino de apenas 13 anos de idade chamado Eugene Martin desapareceu enquanto entregava jornais pela manhã, também nas proximidades de Des Moines. De acordo com testemunhas, ele foi visto conversando com um homem caucasiano que tinha cerca de 30 anos de idade entre as 5 horas da manhã e as 6 horas e 5 minutos. Entre as 6h10 e as 6h15 da manhã, a sua bolsa com todos os jornais foi encontrada no chão, porém a polícia não encontrou nenhuma pista, nenhuma evidência e nenhum suspeito, e se recusaram a conectar os dois casos, o de Johnny e o de Eugene, sendo que existiam muitas semelhanças. Como, por exemplo, a idade, o sexo, o dia, a hora, as condições e, basicamente, toda a situação. Após o desaparecimento de Eugene, a família Gosch começou a ficar bem desconfiada de Sam Soda, não apenas porque ele havia previsto o segundo desaparecimento, mas também porque eles tinham conhecimento gigantesco sobre a rede de pedofilia em Omaha. Aparentemente, ele havia denunciado um homem que trabalhava no Des Moines Register chamado Frank Secora, de 37 anos de idade, que, por sinal, trabalhava exatamente no centro de distribuição de jornais, que era onde os entregadores de jornais pegavam, sendo que a maioria eram crianças. E ele chegou a admitir que ele já havia feito coisas impróprias com 14 entregadores diferentes. Mais tarde, Frank teve que fazer um teste de polígrafo para ver se ele tinha algum envolvimento com o caso de Johnny e com o caso de Eugene. Porém, ele passou tranquilamente, apesar de que testes de polígrafos não são confiáveis, mas naquela época as pessoas achavam que eles eram. Depois disso, ele imediatamente foi demitido e se entregou para a polícia. E de acordo com Noreen, logo em seguida, a polícia começou a dar uma observada ali no próprio Sam Soda, só que quase que de imediato, eles, a família Gosch, começou a ser alvo de ameaças e assédios. Em uma certa ocasião, a família Gosch recebeu um telefonema de um homem misterioso exigindo $10 mil pelo retorno seguro de Johnny. Em seguida, ele direcionou Noreen até uma cabine telefônica que ficava a alguns quilômetros de distância de sua casa, onde ela encontraria um bilhete que lhe daria novas direções, e realmente ela encontrou esse bilhete, e ele dizia que ela deveria ir até uma área específica da cidade e deixar o dinheiro a 1h da manhã, sozinha. Mas, obviamente, ela sabia que ela não poderia ir sozinha, era muito perigoso, então ela falou para a polícia, e a polícia deveria ter criado um plano para que eles pudessem, ir lá entregar o dinheiro, ou ver se realmente aquilo era verdade ou não, mas sabe-se lá como, eles perderam o prazo e não conseguiram criar esse plano, fazendo com que ela não fosse até o local combinado. E logo em seguida, esse homem misterioso entrou em contato com ela mais uma vez e disse o seguinte: "Você esperou muito tempo, senhora. Agora você não terá seu filho de volta." Outro incidente bem esquisito aconteceu quando um outro homem ligou para John e Noreen e disse: "Por que você não larga o caso agora, antes de se machucar, senhora Gosch?" E para ficar tudo ainda mais esquisito, cerca de 20 minutos depois, um homem misterioso completamente desconhecido apareceu na casa deles e começou a arremessar um monte de pedras na janela. Imediatamente eles ligaram para a polícia, mas esse homem nunca foi encontrado e identificado. Mais tarde, um parente de Eugene Martin procurou pelo presidente da empresa, Anderson e Eric Sanderi, e após verem algumas fotos e folhetos dos meninos desaparecidos, um funcionário chegou a perguntar se eles poderiam usar aquelas fotos e colocarem
nas caixas de leite, juntamente com algumas informações, considerando que todo mundo comprava leite todas as manhãs, então muita gente veria e quem sabe alguém os reconhecesse de algum lugar e, consequentemente, eles fossem encontrados e devolvidos à família. E, obviamente, tanto a família de Eugene quanto a família Gosch aceitaram a proposta. E depois disso, outras empresas de laticínios de Iowa começaram a fazer a mesma coisa. E não demorou muito até que isso virasse um grande movimento em todo o país. E uma curiosidade é que, embora as pessoas considerem Ethan Petts como o primeiro menino desaparecido que teve seu rosto estampado em uma caixa de leite, isso não é 100% verdade. Porque, apesar de ele ter sido o primeiro que teve sua imagem distribuída em todo o país, os casos que realmente começaram esse movimento foram o de Johnny e o de Eugene Martin. Mas, apesar de ter sido algo realmente muito grande na época, essa divulgação de casos de crianças desaparecidas em caixas de leite só ajudou em um único caso. Em um certo dia, os vizinhos reconheceram uma das menininhas de uma das caixas, que era uma menina chamada Bonnie Loman, que havia desaparecido quando estava com 3 anos de idade. Então, eles chamaram a polícia e foi descoberto que ela havia sido sequestrada pelo próprio padrasto e pela mãe, porque na época ela morava com o pai. E felizmente ela estava viva e saudável com 7 anos de idade e voltou feliz para o seu pai. Porém, como eu falei para vocês, esse foi o único caso solucionado dentre milhares. E também, com o tempo, alguns familiares, as famílias começaram a reclamar que ver imagens e fotos de crianças desaparecidas todos os dias estava começando a assustar os seus próprios filhos. Além disso, o programa realmente não estava funcionando muito bem. E em 1996 foi criado o Amber Alert. Então, o programa, ele acabou realmente, ele foi meio que desligado. E infelizmente, nem Johnny Gosch e nem Eugene Martin foram encontrados. Um tempo depois, o apresentador do America's Most Wanted, chamado John Walsh, entrou em contato com a família Gosch. E após várias reuniões, eles, juntamente com outros pais de crianças desaparecidas, fundaram o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas em 1984, o que eu particularmente achei muito interessante, porque eu não sabia disso. Eu não sabia que esse programa havia sido criado pelos pais. E esse centro é gigantesco, eu já falei sobre ele aqui em alguns casos, em que eles foram utilizados na investigação de algumas pessoas desaparecidas. Então fica aí uma curiosidade. No mesmo ano, foi aprovada a lei Johnny Gosch Bill pela legislatura de Iowa, e esse projeto exigia que a polícia imediatamente começasse a investigar os casos de crianças desaparecidas em que houvesse suspeita de crime. E pouco tempo depois, uma outra criança desapareceu. Em 1986, um menino de 14 anos de idade, chamado Mark James Warren Allen, desapareceu de Des Moines. Ele disse à sua mãe que iria para a casa de um amigo que morava perto e pediu para que ela guardasse um pedaço de pizza para ele, porque quando ele voltasse, ele provavelmente estaria com fome, mas infelizmente ele nunca mais voltou. E assim como os outros casos, a polícia também supôs que ele simplesmente havia fugido de casa, mesmo que não houvesse nada que comprovasse essa teoria. E até hoje, Mark Allen também não foi encontrado e o seu caso está classificado como sequestro não familiar. Logo após o seu desaparecimento, Noreen Gosch foi a público e disse que ela acreditava que os 3 casos estavam conectados e que possivelmente as crianças haviam sido colocadas em uma rede de tráfico humano, mas a polícia não acreditava nisso nem um pouco e muito menos investigaram essa possibilidade. Em 1985, a família Gosch recebeu mais um telefonema estranho. E dessa vez, a pessoa que ligou para eles foi uma pessoa que tinha feito uma compra em uma mercearia em Sioux Falls e recebeu como troco uma nota de $1 que tinha o nome de Johnny Gosch. Então, John pediu para que ela enviasse essa nota para ele, para que ele pudesse ver, ver se realmente era verdade. E quando ele recebeu, tinha escrito: "Eu estou vivo, Johnny Gosch". E de acordo com John e com Noreen, aquela letra era a letra do seu filho. Mas, infelizmente, acabou aí. Eles foram mais uma vez para um beco sem saída, onde não encontraram nada que comprovasse que quem havia escrito aquilo realmente era Johnny. E apesar de não existirem provas concretas e avistamentos reais no caso de Johnny,
existiram uns avistamentos, uns supostos avistamentos um tanto quanto esquisitos. O mais surreal de todos aconteceu em 1990 e na época Noreen recebeu a informação do Los Angeles Times dizendo que John E. Gosch havia sido encontrado em uma vala no México, porém o nome de seu filho é John D. Gosch. O que por si só já é uma coincidência bem grande, mas existem outras. O John E. Gosch, que havia sido encontrado, fazia aniversário com apenas 2 semanas de diferença de Johnny D. Gosch, mas pouco tempo depois a polícia confirmou que esse John não era Johnny e que ele era de uma família Gosch que morava em Washington, e aparentemente esse nome era bem comum naquela época. E infelizmente uma coisa que costuma acontecer com muita frequência em casos desse tipo, casos que têm muita atenção na mídia e casos de crianças desaparecidas, é que muitas pessoas que simplesmente não têm mais o que fazer da vida, elas começam a se aproveitar disso. E infelizmente com a família Gosch não foi diferente. Em 1985, John e Noreen receberam uma carta de uma pessoa que afirmava pertencer a uma gangue de motoqueiros que havia sequestrado Johnny. E nessa carta, essa pessoa afirmava que ele havia sido capturado e vendido como escravo em uma rede gigantesca de humano, mas que ele estava vivo, apesar de estar sendo detido contra sua vontade em uma cidade no México. E por fim, essa pessoa assinou como Samuel Forbes Dakota. E essa carta estava tão bem escrita que Noreen realmente acreditou que fosse verdade, mas eu acho que além disso, ela estava tão desesperada, ela queria tanto encontrar seu filho, que ela meio que queria que aquilo fosse verdade, porque dessa forma ela meio que teria uma resposta e quem sabe tê-lo de volta. Então, ao longo de um certo tempo, ela enviou vários cheques para esse homem, que no total acumularam cerca de $11 mil. Mas, depois de um tempo, a polícia começou a achar aquilo tudo muito estranho. Tipo assim, eles estavam enviando dinheiro, mas cadê as informações e cadê Johnny? Então, não demorou muito até que eles descobrissem que não existia nenhum Samuel Forbes Dakota e que, na verdade, quem estava enviando as cartas era um jovem de 19 anos de idade que não tinha mais o que fazer da sua vida, chamado Robert Herman Meyer, o que eu acho insano. Como que uma pessoa vê todo o sofrimento da família e simplesmente decide, vou tirar dinheiro deles porque eles não estão sofrendo o suficiente, Vamos deixar eles falidos também, sem dinheiro que eles poderiam estar utilizando para procurarem pelo próprio filho. E pior que isso, eles criam a esperança de que realmente ele poderia estar vivo. Isso me irrita muito, eu odeio, eu fico com uma raiva toda vez que isso acontece em um caso, e isso acontece com mais frequência do que eu gostaria. Porém, felizmente, Robert Herman Meyer foi preso enquanto ele tentava cruzar a fronteira do Canadá e ele foi acusado de fraude em nível federal. Porém, infelizmente, essa não foi a única vez que a família Gosch foi enganada. No ano seguinte, em 1986, um homem chamado David James Schultz foi preso pelo mesmo motivo e ele também disse que Johnny estava vivo no México. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Em 1991, um homem chamado Paul Bonatti, de 24 anos de idade, que estava preso no Lincoln Correctional Center em Lincoln, Nebraska, admitiu que ele estava envolvido no sequestro de Johnny. Ele mesmo havia sido sequestrado quando tinha apenas 6 anos de idade e colocado em uma rede de prostituição infantil em Omaha. E infelizmente, como a gente vê acontecendo em vários casos, ele entrou no mesmo ciclo e foi preso e acusado de abusar de 3 crianças. Acontece que quando ele falou tudo isso, eu vou falar pra vocês que ele falou muita coisa e muita coisa faz muito sentido. Faltava apenas menos de um ano pra ele sair da prisão, o que fez com que muita gente acreditasse que realmente o que ele estava falando era verdade. Afinal, ele não teria motivo nenhum pra mentir, tipo nenhum mesmo. Ele não ganharia nada com isso, muito pelo contrário, ele poderia estender a sua sentença. Porém, por um outro lado, muitas pessoas acham que ele inventou tudo isso após descobrirem que ele havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade múltipla. E o que geralmente acontece é que quando as pessoas descobrem que alguém tem algum tipo de problema de saúde mental, elas começam a desacreditar em tudo que elas falam, mesmo que faça sentido ou não. Mas a história de Paul faz muito sentido e não tem muitas pontas soltas,
Então, vamos lá. De acordo com ele, na época do sequestro, ele tinha apenas 15 anos de idade e o seu trabalho era segurar Johnny no banco de trás, segurando algumas coisas em seu rosto. Seria tipo um pano embebido, provavelmente em algum tipo de sedativo, para que ele ficasse inconsciente. Então, foi isso que ele fez. Assim que um outro homem empurrou Johnny para dentro do carro, ele usou esse pano e não demorou muito até que ele perdesse a consciência. E ele se lembra que mais tarde, quando o Johnny já estava acordado, eles ficaram conversando e Paul disse a ele que se ele fizesse tudo o que lhe mandavam, ele ficaria bem. Depois, ele disse que foi o primeiro a abusar de Johnny e que tudo isso havia sido gravado porque essa gravação mais tarde seria utilizada para que os compradores decidissem comprar Johnny. E a maior parte do tempo ele ficava amarrado e amordaçado. Além disso, Paul deu algumas informações que ele não teria como saber se ele realmente não tivesse conhecido Johnny em algum momento de sua vida. Como, por exemplo, Johnny havia lhe falado um pouco sobre meditação e que também sua mãe gostava muito de fazer isso. Porém, Noreen nunca havia falado com a mídia e nem com a polícia sobre isso, e muito menos que o próprio Johnny já havia ido com ela em uma aula de yoga, e isso porque ela não achava que aquilo fosse relevante para a investigação. Outra coisa que Paul mencionou foi uma marca de nascença que Johnny tinha no peito, que parecia muito a América do Sul, porém essa informação havia sim sido amplamente descrita durante as buscas, então ele poderia ter descoberto sobre isso facilmente. Porém, ele também falou sobre uma outra marca que Johnny tinha, que era uma cicatriz na língua, que ele havia conseguido quando ainda era mais novo, após morder sua própria língua, e uma cicatriz de queimadura na parte inferior da perna. E nenhuma dessas informações haviam sido divulgadas em lugar nenhum. E apesar de tudo isso ter sido extremamente perturbador para Noreen ouvir, ela meio que agradeceu a Paul por compartilhar aquilo com ela, porque ela decidiu ficar ali com ele enquanto ele contava tudo isso. Ela queria ouvir da própria boca dele o que realmente havia acontecido com seu filho e para ver se as coisas que ele estava falando eram verdades ou não. Paul também chegou a desenhar um mapa de todo o plano que havia sido feito antes do sequestro, que incluía ruas e o local exato onde ele havia sido sequestrado. E por fim, ele disse que um homem conhecido como Emílio era o cérebro por trás de todos os sequestros e que ele sempre procurava pelas crianças limpas, que seriam aquelas que não estavam envolvidas em nenhum tipo de atividade legal. E também ele gostava de pegar crianças que eram muito próximas de sua família, apenas porque ele gostava de machucar pessoas. E agora, com base nas novas informações que Paul forneceu, foi feito um retrato falado desse tal Emílio. E adivinha? Ele era muito semelhante com o homem misterioso que havia sido visto conversando com Johnny no dia do seu desaparecimento. Coincidência? Não sei. Quando ele terminou de falar tudo isso, Noreen chegou a perguntar pra ele, ela foi bem direta e reta, se aquilo era verdade ou não, e ele disse que sim. E agora, deixa eu falar uma coisa que eu não mencionei pra vocês, porque eu queria que vocês passassem raiva depois. Tudo isso, todo esse questionamento, esse interrogatório, não foi feito pela polícia, tá? Foi feito pelo programa America's Most Wanted, que tava fazendo muito mais que a polícia. E depois que tudo acabou, eles pegaram as gravações, sem edição, e entregaram pra polícia para que eles pudessem analisar e conversar com Paul. Mas após assistirem tudo, que sinceramente eu nem sei se eu acredito que eles realmente assistiram, eles disseram que nada do que Paul tinha dito ali indicava que ele tinha algum conhecimento de primeira mão sobre o caso. E mais, eles se recusaram a interrogá-lo. Ao invés disso, eles decidiram interrogar os irmãos de Paul que moravam em Omaha. Seus irmãos disseram que no dia do sequestro de Johnny, Paul Bonatti estava em casa, em Omaha. Mas só para lembrar para vocês, uma lembrança assim bem nada importante, eles foram questionados 10 anos depois. Então, como que eles se lembravam exatamente daquele dia e que Paul estava em casa o dia inteiro, ou que em algum momento daquele dia ele estava em casa, mas mesmo que eles soubessem, mesmo que eles realmente se lembrassem disso e tivessem a memória dos meus sonhos, o America's Most Wanted fez uma pequena observação. A cidade de Omaha ficava apenas 2 horas a 2 horas e meia de distância de Des Moines, ou seja, daria tempo o suficiente
para que Paul Bonatti participasse do sequestro e depois voltasse para casa e que sua família realmente lembrasse que em algum momento daquele dia ele estava em casa. Durante uma entrevista ao Inside Edition, Noreen disse que Paul havia compartilhado tantas informações pessoais que seria impossível que ele soubesse a menos que ele tivesse passado algum tempo com Johnny. E dentre tudo isso, ele ainda tinha várias cartas que lhe foram enviadas de todo o país, de outras vítimas desse mesmo esquema sexual que havia sequestrado, supostamente, Johnny. Sendo que ele recebeu várias dessas cartas antes mesmo que ele contasse para o seu advogado que ele tinha algum envolvimento no sequestro. E em muitas dessas cartas as pessoas mencionavam o tal Emílio e também uma criança com a sigla JG. E com tudo isso, Paul acreditava que Johnny poderia sim estar vivo. Pouco tempo depois, o tenente Kyle McKinney, do Departamento de Polícia de West Des Moines, disse que eles poderiam investigar Paul no futuro, quando fosse a hora certa e quando eles estivessem preparados para isso. Como assim? E como é de se imaginar, como acontece em vários casos onde a polícia simplesmente está 100% nem aí, fizeram com que muitas pessoas começassem a acreditar que tinha algum tipo de encobertamento ali no meio e fizeram a seguinte pergunta para si mesmos: seria esse mais um caso de acobertamento policial? Fica aí o questionamento. Mas algumas pessoas acreditam que Paul Bonatti era apenas um vigarista, apesar de que ele não tinha nada a ganhar com isso, nada. Mas é bom falar que em alguns casos, algumas pessoas gostam de se envolver em casos famosos apenas para estarem ali envolvidos e dentro de alguma forma, mesmo que seja de uma forma bem pequena. E tudo isso apenas para ganharem atenção, apesar de que Paul deu alguns detalhes muito importantes e cruciais. Mas é aquela coisa, aquele bom e velho ditado, nunca saberemos. Por volta do aniversário de 10 anos do desaparecimento de Johnny Gosch, o America's Most Wanted falou novamente sobre o seu caso e John Walsh, o apresentador, questionou por que mais nada estava sendo feito em sua investigação. E a polícia continuou dizendo que nenhuma informação fornecida por Paul era válida e que também nenhuma das testemunhas, que só para lembrar, eram várias, eram confiáveis. Em seguida, no mesmo programa de comemoração dos 10 anos de desaparecimento de Johnny Gosch, Paul Bonatti disse que os sequestradores costumavam tirar fotos em posições bem próprias com as crianças e forçavam elas a fazerem algumas coisas. E tudo isso para que mais tarde eles pudessem chantageá-las para que elas não fugissem ou tentassem alguma coisa contra eles. Isso também era feito para humilhá-las e também meio que para enlouquecê-las e fazer com que com o tempo elas meio que esquecessem quem elas eram antes e focassem apenas em quem elas seriam a partir daquele momento. E de acordo com ele, a última vez que ele viu Johnny Gosch foi em 1986, no Colorado. Acontece que nessa época Paul já havia sido vendido para um homem conhecido como Coronel, e ele se lembrava que achava que Johnny havia tentado fugir porque ele havia sido marcado com um X e uma linha curva embaixo, que eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem como era. E geralmente as crianças que tentavam fugir ou que desobedeciam seus sequestradores eram marcadas dessa forma. E após o programa terminar, várias pessoas ligaram dizendo que elas também tinham essa marca, esse X com essa curva. E boa parte das pessoas confirmaram grande parte da história contada por Paul. Além disso, ele também descreveu em detalhes uma casa que seria onde eles ficavam trancados e presos, juntamente com as outras crianças, incluindo o Johnny Gosch, que era uma casa que aparentemente era normal, mas que embaixo tinha uma câmara subterrânea atrás de uma grade. E por incrível que pareça, os produtores do America's Most Wanted encontraram essa casa. E ela era bem parecida com o que ele havia descrito, mudando apenas alguns pequenos detalhes. E uma coisa que era muito óbvia é que quando ele entrou na casa, ele ficou claramente muito abalado. E algumas iniciais de algumas crianças que haviam ficado presas ali dentro foram encontradas. Porém, apesar de muita coisa bater, eles não tinham praticamente nada que pudesse ser levado no tribunal. E Paul Bonatti nunca foi entrevistado pela polícia de West Des Moines, nem mesmo após essa segunda aparição na televisão.
Lá em 1988, começaram a surgir algumas acusações contra um homem chamado Lawrence E. King, que dirigia um anel de prostituição infantil em Omaha, conhecido como Franklin Community Federal Credit Union. Então você já deve imaginar o tipo de acusação que ele recebeu. E Paul havia participado de alguns esquemas ali dentro, porém os chefões, os bambambam, o consideravam usado e meio que só o deixavam ali perto porque ele obedecia o que eles mandavam. Paul também disse que existiam dois tipos de crianças, as consideradas descartáveis, que eram aquelas que eram moradoras de ruas e que também já haviam passado por algumas coisas bem complicadas na infância, e aquelas consideradas as limpas, que eu já mencionei pra vocês mais cedo, que eram a que não tinham traumas e que vinham de famílias boas, principalmente aquelas que eram próximas de suas famílias. E quando tudo isso foi jogado no ventilador e veio tudo à tona, as acusações foram investigadas, porém o júri disse que tudo isso era meio que infundado, não tinha nada que provasse realmente que havia acontecido, além de chamar tudo isso de farsa cuidadosamente elaborada. E acreditem ou não, no fim, todas as acusações foram retiradas e Paul Bonatti novamente foi desacreditado por conta do seu transtorno de personalidade múltipla. Além disso, ele também foi acusado de perjúrio, mas pouco tempo depois as acusações foram retiradas. E por fim, Lawrence King foi preso apenas por fraude multimilionária em sua empresa, cumprindo 15 anos de prisão, apesar de que as denúncias de abusos não pararam, mas as autoridades simplesmente não estavam mais investigando. E em uma entrevista em um documentário chamado Who Took Johnny, eles simplesmente se recusaram a falar e responder qualquer pergunta em relação a Johnny Gosch. Suspeito. Depois disso, Paul Bonatti entrou em uma ação contra Lawrence King, mas como Lawrence não apareceu no tribunal, o júri decidiu a favor de Paul e ele deveria ganhar $1 milhão, mas vocês acham mesmo que ele recebeu ou ao menos viu esse dinheiro? Não. Mas uma coisa muito interessante que surgiu no julgamento de Paul contra King, que infelizmente eu não vou conseguir dar a data pra vocês, porque infelizmente eu não encontrei em lugar nenhum, o ano, nada, mas enfim, lá Noreen Gosch foi questionada sobre se ela já havia tido algum contato com seu filho após o seu desaparecimento. E inicialmente ela se recusou a responder isso, mas quando o juiz disse que ela tinha que responder, ela tinha que falar alguma coisa, ela disse que sim, que já o havia visto uma vez. Acontece que, de acordo com Noreen, lá em 1997, em uma certa noite, ela estava dormindo e foi acordada por uma batida na porta por volta das 2:30 da manhã. E ao abrir a porta, ela se deparou com dois homens e aparentemente na mesma hora ela soube que um deles era Johnny por conta de seus olhos. Depois disso, Johnny teria aberto sua camisa e mostrado uma marca de nascença no peito que ele tinha. E nessa época, ele deveria ter cerca de 27 anos de idade e disse que ele não poderia falar onde ele esteve todos esses anos e onde ele estava atualmente, porque caso ele falasse, ele poderia ser morto. E em um certo momento ele chegou a mencionar outras crianças, mas não deu muitos detalhes, e 1 hora depois ele foi embora e nunca mais voltou. E até hoje não se sabe se isso realmente aconteceu, se foi algum tipo de trote, o que muita gente acredita que sim, que foi algum tipo de trote, ou até mesmo se foi algum tipo de sonho de Noreen, meio que como uma forma até mesmo de se confortar e meio que ter uma resposta sobre o que teria acontecido com seu filho. E lá atrás, em 1993, infelizmente Noreen e John Gosch se divorciaram por conta de toda a tensão do caso. Nos anos 2000, Noreen escreveu um livro intitulado Por que Johnny Não Pode Voltar para Casa? E esse livro representa a sua compreensão do que seu filho passou com base na pesquisa original de vários investigadores particulares e nessa suposta visita de Johnny. E aí vocês pensam que as coisas esquisitas desse caso pararam por aí e que eu já finalizaria esse vídeo? Pois é, não vai acontecer ainda. Acontece que em 2006, Noreen recebeu uma carta cheia de fotos de várias crianças amarradas e amordaçadas. E ela alegou com toda a certeza do mundo que um deles era Johnny, o seu filho, chegando até a rastrear as fotos até um site de pornografia infantil que pouco tempo depois foi derrubado.
Porém, no dia 13 de setembro do mesmo ano, uma carta anônima chegou até o Des Moines Register dizendo o seguinte: alguém fez uma brincadeira repreensível com a mãe em luto. A foto em questão não é de seu filho, mas de 3 meninos em Tampa, na Flórida, por volta de 1979 e 1980, desafiando um ao outro para um concurso de fuga. Houve uma investigação sobre essa foto feita pelo gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Nenhuma acusação foi apresentada e nenhuma irregularidade foi estabelecida. O detetive principal do caso se chamava Zalva. Essa alegação deve ser fácil o suficiente para verificar. Então, as autoridades conversaram com o detetive Nelson Zalva e ele disse que os detalhes da carta eram 100% verdadeiros e que ele havia entrevistado essas crianças e que elas mesmas disseram que aquilo não era nada demais, realmente uma brincadeira. Porém, de acordo com o documentário Who Took Johnny, na verdade apenas 3 desses meninos foram identificados e não aquele que Noreen acreditava ser o seu filho, que na verdade ela acredita até hoje que era ele. E ela continua lutando para que a história do seu filho seja conhecida e que não seja esquecida pelas pessoas. Um tempo depois, ela se casou com um homem que era um professor de yoga chamado George Hortney. Em 2014, foi lançado esse documentário que eu mencionei para vocês, chamado Who Took Johnny, que narra todo o mistério em torno do seu desaparecimento. E ele apresenta imagens de arquivo e algumas entrevistas com seus pais, Noreen e Josh, juntamente com investigadores e outras pessoas ligadas ao caso. E só para vocês terem noção, todo o caso de Johnny Gosch acabou mudando e muito em como as pessoas lidavam com os casos de crianças desaparecidas. E por conta de toda a pressão feita por Noreen e John Gosch, algumas mudanças foram feitas em relação a como a polícia lidava com casos de sequestro. E só para vocês terem noção, isso realmente fez muito efeito, porque na época do desaparecimento de Johnny Gosch, apenas 67% das crianças eram encontradas e devolvidas às suas famílias. Porém, em 2017, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas disse que esse número aumentou para 98%, o que realmente é muita coisa, mas infelizmente Johnny Gosch nunca foi encontrado e hoje em dia ele teria 53 anos de idade. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até sexta!